Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse podcast Pode Falar. E hoje, um assunto quente, eu vou dizer, viu? Um assunto quente que eu tenho certeza, eu acho, né? Pelo menos eu acho que você gosta. Vou estar com uma pessoa aqui, sexóloga, terapeuta, e que eu tenho uma conexão de energia, gente, é uma coisa que eu ainda não entendo. Tem coisa que a gente não precisa entender, a gente só precisa sentir. E eu vou chamar agora Sabrina Lopes. Tudo Nossa. apimentado, só deixa rolar a química. É sobre isso, que prazer estar aqui hoje, porque aqui pode falar. Aqui pode falar. Aqui pode falar. Aqui é um lugar de falar, aqui é um lugar de apimentar, de aquecer. E hoje a gente vai aquecer, trazendo comunicação, relacionamento. Será como é que anda a comunicação na sua casa? E na temática sexualidade, como está? Corta aqui para mim. Como está a sua comunicação no campo da sexualidade? Tá like ou dislike? Diz aí. Você quer aprender mais? Quer saber mais o porquê dessa importância? Então, cola aqui, fica aqui, que hoje a gente vai desbravar, vai aquecer e apimentar a importância da comunicação dentro dos relacionamentos humanos e principalmente dentro da sexualidade humana, né? Nossa, de cada dia. Principalmente dentro da sexualidade. Porque... né? Já vamos chegando assim, não vou nem fazer as introduções, que geralmente eu faço uma introdução. Chegar chegando. Não, né, amigo? Melhor não, né? Vamos conquistar o espaço? Exatamente. Vamos falar primeiro que eu conheci Sabrina, gente, em um ambiente de desenvolvimento pessoal, de crescimento, né? Estávamos ali buscando novos conhecimentos para novas habilidades. E o que, amiga, te motivou a buscar o desenvolvimento pessoal em si? Qual foi qual o seu desafio? Qual foi aquela motivação? Quando você lembra lá atrás, quais foram as suas primeiras buscas? O que foi que te motivou? Primeiro que todo ser humano tem que evoluir, né? Como você sabe, eu sou ali uma estudante de física quântica também. E existem leis, existe uma lei do crescimento. Então, se você não cresce, você está paralisado, você está engessado, ali já aponta que tem um problema. E esses problemas, natural da vida do ser humano, a gente coleciona dores, amores, dissabores, né? Que são traumas, bloqueios. Então, isso incomoda porque impede o nosso crescimento. Então, às vezes, você vê todo mundo voar. Você fala assim, por que eu estou ficando para trás? Aonde foi que eu errei na minha jornada? Às vezes não é nem mesmo um erro, às vezes é uma dor, é uma ferida. Então, os meus primeiros passos, inclusive da sexualidade, como que eu cheguei até aqui, porque a minha primeira formação, eu sou farmacêutica, né? Olha só, farmacêutica. Embora a sexualidade também seja abraçada pela saúde, porque faz parte da saúde também, da saúde sexual, da saúde emocional, porque a sexualidade afeta o nosso campo emocional, psíquico. Como que uma pessoa sai da farmácia e vai migrar para o campo da sexualidade, né? Não que sejam caminhos opostos, são complementares, mas são dores. Eu fui parar naquele local, naquele dia, naquele horário, para curar dores e feridas. E por isso, como é importante a gente ter um espaço, como pode falar, para trazer pessoas reais, com dores reais, vivências reais, porque eu acho que isso torna mais humano. É diferente quando a gente fala daquilo que a gente viveu, da nossa queda. Só pode contar como dói cair de bicicleta. Quem um dia caiu de bicicleta só pode falar, olha, eu sei a dor que você está sentindo. Quem passou pelaquela dor, né? Então, fui buscar me conhecer. Porque tem hora que não tem ninguém, Cibele, que vai te tirar daquele abismo, daquele buraco. Tem hora que você tem que ser seu salvador. Você está lá descendo lama abaixo, aí você segura na sua própria mão e fala assim, vamos sair daqui? Sim. Né? É o momento que a gente precisa dar o basta, é o chega, né? Eu acredito que para você também foi desse jeito? Você chegou daquele jeito também? Com certeza, com certeza. Eu falei que agora há pouco eu costumo repetir isso, Sabrina, que eu levei como meu método de vida, que é uma visão 3D. 3D porque eu avaliei. Sabe quando você coloca aqueles óculos no cinema e dá aquela visão maior, amplificada sobre o que você está visualizando. E eu coloquei uma visão 3D na minha própria vida. Então, o primeiro D foi de olhar para as minhas dores. O que de fato me incomodava?
O que eu não gostava, não só nas situações, mas em mim. O segundo D, que foi a decisão. Que decisão eu tomava sobre aquilo? Eu ia continuar com aquilo ali, me incomodando, doendo, ferindo, machucando? Um espinho na carne? Exatamente. Segundo D da decisão, o que eu faço com isso? Com isso tudo que está me acontecendo. E o terceiro era o desejo. O que eu desejo mudar? Como eu quero estar? Como eu não quero ser? Então, essa visão 3D, eu digo que eu faço ela regularmente para a minha vida. Porque no partir do momento que no meu processo, na minha jornada ali, tem algo que eu não estou gostando, não está congruente com o que eu quero, eu falo, peraí, o que está me incomodando? O que eu vou fazer com isso? Você traz luz para as suas dores, né? Exatamente, exatamente. E, Sabrina, amiga, me fala, nessas dores, se você pudesse colocar, falar, né? Qual foi a que foi assim que você falou, cara, essa aqui, hoje ainda você fala, cara, eu não sei como eu passei por isso. Olha, você tocou em duas coisas muito interessantes, porque a gente fala assim que autoconhecimento é um caminho de escolha. Porque a gente sabe, a gente tem muito conhecimento sobre muitas coisas, a gente conhece muitas vezes melhor a vida do outro, mas não conhece a nossa, porque o autoconhecimento é o conhecimento sobre si. Muitas vezes a gente sabe muito sobre o filho, muito sobre o marido, muito sobre o esposo, a gente sabe muito sobre o externo. Sobre as amigas. Sobre as amigas, a gente sabe muito sobre o externo, mas a gente sabe pouquíssimo sobre nós. Porque a gente tem dificuldade, primeiro, de perceber os nossos pontos cegos. Você deu luz aos seus pontos cegos, porque você foi lá e pegou uma lupa, um microscópio de alta ampliação, colocou luz 3D, altura, largura e profundidade. Quando você falou 3D, minha cabeça já foi para outro lugar, porque eu sou muito reflexiva. Sim. Eu já olhei assim, olha, ela olhou a altura, a largura do problema e a profundidade do problema. Então, você mergulhou dentro de si. Aquele poço, né, que você O falou? poço. Então, falar de autoconhecimento, embora muitas pessoas usem essa palavra, ele é muito desafiador, porque ele te convida para você entrar dentro de você, você tirar a visão do outro para dentro de você. E a gente tem medo de saber o que tem dentro de nós. A gente tem medo de conhecer as nossas dores. Porque uma vez que você as conhece, uma hora você vai ter que optar se você carrega ou se você abre mão disso. Sim. E aí você traz, né, já linkando com o que você falou. O que foi que eu olhei e falei assim, uau, eu saí disso. Eu acho que a parte mais... vou completar 43 anos, e a parte mais pesada da minha história, ela ficou marcada na minha infância e na minha adolescência. Porque a gente vai carregando, a gente se torna adulto, mas a história da infância vai vindo com a gente. A gente vai dando novos significados, que é o ressignificar, que é uma nova compreensão. Mas ninguém pode anular que teve uma infância. Ninguém pode anular que teve uma adolescência, uma juventude, né? Quantas pessoas aí no campo da sexualidade falam, eu até hoje lembro do meu amor da juventude. Com certeza. Então, existe uma fase que chega primeiro. E a minha fase que chegou primeiro, da infância, ela foi muito dolorida. Que é aí onde eu digo, uau, todas as vezes que eu preciso lembrar da força que eu carrego dentro de mim, eu olho para a Sabrina de 6 a 10 anos, que foi vítima de abuso sexual dentro de casa por um familiar. Então, de 6 aos 10 anos é um período longo, sendo que eu estava na primeira infância, onde o impacto emocional é maior, a absorção de percepção de mundo, de vivência, de proteção, de segurança, confiança. Não é que o meu núcleo familiar tenha falhado, não é sobre isso, é porque essa pessoa tinha acesso. Né? A gente vê o do Maio Laranja, eu falei bastante a respeito disso, que muitas vezes o abusador, em sua maioria, né, o maior número de casos acontece dentro de casa. Então, vivenciar essas dores do abuso, de uma adolescência conturbada, sem a presença paterna, né? Há quem defenda que está tudo bem não ter uma família completa, mas eu sei os danos que uma família fragmentada trouxe para a minha vida e para os meus relacionamentos amorosos, porque a falta do meu pai fez de mim uma mulher que se tornasse ali meio que aversa à figura masculina. Então, a minha comunicação com o masculino não era muito boa, porque eu queria falar de igual para igual. Eita. Olha aí, já vamos linkando aí. Sim. E aí a própria juventude, né? Que se eu venho de uma infância conturbada, uma adolescência conturbada, sem ter um caminho orientador, eu quase que me perdi. Né? Foi por um triz. Sabe aquela expressão? Foi por um triz. Né? Uns vão dizer que foi por sorte, outros vão dizer que foi Deus, outros vão dizer que foi por um triz. Eu acho que quando eu olho para trás, o que me dá força é falar assim, se eu, uma criança, conseguir deixar esse estágio com muita dor,
mas hoje eu estou aqui. Então, essa eu acho que é a parte que é a história de maioria das pessoas brasileiras. Hoje é porque está vindo mais à tona, né, Sibeli? Sim, Mas sim. antes, o abuso, ele era uma vergonha de família. Então, ele era... Hoje, eu dou voz a muitas mulheres e homens, porque quando a gente fala de abuso, a gente acha só que só mulher. Não. E não é. Tem muitos homens, né? Sim. E, assim, até pela questão da masculinidade, da virilidade, da hombridade, eles não relatam isso. Mas, e as mulheres também não, né? Teve um outro podcast que você fez com uma outra profissional maravilhosa, e ela falou sobre a palavra vergonha. São 2 sentimentos que vítimas de abuso carregam muito, que é a culpa e a vergonha. Ou a culpa projetada pelo abusador, né? Ou a culpa por não poder falar, porque elas são silenciadas, e a vergonha de já ter sido tocado. Sim, Né, de já ter sim. sido violado. Uhum. Então, isso é muito importante a gente entender. Sim, sim. Não sei se as pessoas tiveram, né, acesso aí, assistiram esse meu outro podcast. Mas nesse outro podcast, gente, eu conto que na minha infância eu passei por uma situação que eu sofri ali um abuso, Uau. né? Foi uma situação, não chegou a ser de fato sexual, mas ele me tocou, né? O cidadão, né? Me tocou Molestou, ali. né? Não houve uma Isso, perícia. molestou. E eu lembro dessa situação. E quando eu fazia esses caminhos para descobrir algumas travas, para identificar nos meus comportamentos agressivos, esse comportamento também, Sabrina, de aversão, às vezes, a algum posicionamento masculino. Tô sabendo disso agora, gente, em primeira Que, mão. olha que aí, aqui nada é combinado. Nada aqui é a gente combinado. deixa Pode falar. Pode falar. Pode falar. E com o Léo, meu marido, eu tinha comportamentos. Então, peraí, cara, calma aí. Então, quando foi tendo esse caminho de desenvolvimento, peraí, vamos buscar da onde vem isso, né? Quais as raízes. Né? E você está vendo como isso atrapalha a nossa comunicação lá na frente? A gente está construindo aqui, para você entender e já ir pegando as nuances, está trazendo muitos elementos. A gente está falando primeiro a questão do autoconhecimento. Sim. Porque se a gente não ter esse autoconhecimento, ele vai bater de frente com a nossa comunicação. Porque a gente sabe que existem 2 formas. Você, como uma excelente comunicadora que sabe que tem a comunicação verbal e a não verbal. Exato. Então, muitas vezes a gente leva isso para os nossos relacionamentos. A comunicação não verbal sendo mais forte do que a verbal, ou a verbal sendo mais forte do que a não verbal. Sim. E de uma coisa é fato, a gente precisa se relacionar. Nós somos seres relacionais. Sim, a gente tem essa necessidade. E outra necessidade que é da comunicação. Sim. Eu que trabalho, né, tanto com pacientes individuais quanto terapia de casais, que aí entra aquele frison. O que mais rola dentro da terapia dos casais? Eita. Qual o BO? Gente, eu preciso falar isso. Tem que falar, corta para mim de novo, né? Porque isso aqui é importante. Isso aqui tem que ser chamado, inclusive. Uhum. Você talvez tenha escutado que o sexo é 70% do casamento, da relação. E será que isso é verdade, Sibeli? Me diz aqui, Sibeli Baldez. Olha, você que tem estado aí nos meus eventos. Já pode evoluir sobre o assunto? Olha, vamos essa chamada? Vamos, porque o autoconhecimento desemboca em todas as coisas, Exato. Inclusive na nossa comunicação. Exato. Porque se eu não sei que eu tenho uma comunicação agressiva, causada por dores de abuso, de uma ferida com o masculino, Sim. eu vou levar isso para dentro dos meus relacionamentos, seja marital, conjugal, com filhos. Então, tudo que a gente vai falar aqui a respeito de relacionamento e comunicação cabe para todos os âmbitos. Sim, sim. E quando você fala, Sabrina, falando de comunicação verbal, porque eu comecei a perceber, era na minha comunicação verbal mesmo. Só que também tinha na minha não verbal, os meus comportamentos, como eu me comportava. E aí eu descobri, na essência, que todos esses comportamentos também eram provenientes da minha comunicação interna. A conversa que eu tinha na minha mente, eu comigo mesma, como eu costumo dizer, o que vinham, aquelas vozes, o que falavam antes daqueles comportamentos, de fato, serem externalizados por ações, gestos, fala também, eles primeiro estavam aqui. E da onde que vinha? Da onde que vinha
esse externo que eu não sabia, eu não conseguia identificar. Eu falava, caramba, eu ajo assim, eu falo assim, mas eu penso assim. Isso causa um sofrimento, né? Exato. Porque E são aí, os fantasmas das nossas vozes dentro da gente. exatamente, tornava, amiga, um looping na minha cabeça. Eu falava, cara, da onde vem isso? Da onde que vem? E quando eu comecei a me perceber, ter esse autoconhecimento, que eu fui ter consciência, fui tendo mais clareza de onde vinha a origem, porque muitas vezes a gente olha só para as consequências, mas nós não avaliamos as causas daquilo, o que está causando, para mim e para os outros, e mais profundamente a gente não tem a clareza e a consciência da origem, de onde isso vem. Então eu me fazia essa pergunta, e depois que eu fui perceber que era dessa situação. Até porque você falou assim, olha, só vi as consequências. Sim. Você estava vendo o fruto, Exato. mas ainda não tinha entendido a raiz. Acabei de falar isso no outro... Olha aí, tá tudo perfeito. Exatamente. Isso é porque, assim, realmente, a gente que vem do autoconhecimento e vai entendendo essas nuances, a gente vai, né, se alinhando até com as falas. Porque, Sim. às vezes, a gente vê que o fruto está podre, mas não entende que o tronco está estragado. Exato. E a raiz está plantada em um solo que não oferece nutrição, né? Porque a raiz, ela tira do solo o quê? A água, os sais minerais, tudo que é suficiente para ela crescer e desenvolver enquanto ser humano, enquanto comunicação. Sim. E eu volto na pergunta que eu fiz aqui no Corta Pra Mim, que foi exatamente, a gente aprendeu que o sexo dentro do campo da sexualidade é 70% do relacionamento. Será que isso é uma verdade? Deixa eu só trazer uma estatística e eu vou passar a fala para você, trazer brilhantemente sua colocação. Quero que você pense comigo agora, você que está aqui nos assistindo, se sexo é 70% da relação, e o Brasil ocupa o 3º lugar em maior atividade sexual, ou seja, dos países do mundo, o Brasil é o 3º que mais pratica atividade sexual. O brasileiro pratica, em média, de 2 a 3 vezes a semana. Sabrina, tem um número certo que a gente tem que ter relação sexual? Não, não tem. Porque é importante, a gente busca dentro do campo da sexualidade e dentro do ato sexual, porque sexualidade é uma coisa, né? O sexo está dentro da sexualidade. Né? Vamos entender isso. Vamos entender isso mais à frente. Mas a gente busca bem-estar. Nós fomos feitos para o bem-estar. Então, eu não posso ser taxativa e falar, olha, um sexo de qualidade tem que ser feito 3, 4 vezes na semana. Sendo que você não está naquela atmosfera, você está passando por um problema, uma situação desafiadora. Como que você... Isso aí é violação. Você não está bem, né? Isso é um abuso com você mesmo, porque muitas vezes nós somos abusivos conosco. Sim. Então, se o Brasil é o 3º do mundo como maior praticante de atividade sexual, por que a gente tem tanto caso de divórcio? Caraca. Se eu pratico mais sexo, então, se sexo é 70% das relações, eu não deveria ter o número de divórcios que eu tenho, de traição, de separação. Não fica incongruente? Se pratica muito sexo, mas tem muito divórcio? Não. Se eu tenho 70% de atividade sexual aí ao longo da minha vida, é 70% do meu namoro, do meu noivado, da minha relação, por que a gente tem tanta infidelidade conjugal? Por que a gente tem tanto divórcio? Não é capciosa essa pergunta? Sim. Então, isso nos prova que a gente jogou uma parcela muito alta dentro do campo sexual, mas esqueceu de uma, que é primordial. E você que já esteve em uma palestra minha sabe que é a... Comunicação. Olha, você pode falar com aquela voz de sexualidade? A comunicação. A comunicação. A comunicação, gente. A comunicação, gente, é a preliminar, cara. É a dança entre os corpos, é a dança entre os olhares, é a mão, porque a gente falou da verbal e não verbal, agora a gente vai costurando. Às vezes, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Uau! Mas também que não se comunica, se trumbica. Já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha. A comunicação, ela é importante desde o ventre. Ó, a mãe que conversa com seu filho, nossa, gera uma conexão de confiança e de diálogo. Dentro dos estudos que na terapia a gente trabalha, o pai que conversa com a criança, com o feto ainda, ele está promovendo segurança. E a mãe que conversa com o filho promove confiança. São coisas diferentes que a figura masculina e a figura feminina carrega, porque na mão da mãe está confiança, na mão do pai está segurança. São elementos diferentes na formação
da base do nosso caráter, que vai ajudar na construção da nossa identidade. Nossa. Porque quando essa criança sai, ela precisa dialogar, ela precisa comunicar dentro de casa. Sim. E quantas famílias não cresceram no sistema assim? Fala não. Criança não fala. Criança não tem voz. Criança não tem... podando essa comunicação de uma criança que está conhecendo o mundo. E outra, hein? Não tem essa comunicação de sexualidade também. Não, essa... Ou se tem, é para falar, você brilhantemente na sua palestra lá falando sobre o fator que tá namorando, né? Quando é criança, tá namorando. Eita, namoradinho. Com exposição. Olha só como é essa comunicação durante essa fase que é primordial. Sim. A sexualidade, você falou algo sobre a sexualidade como bem-estar. Nem adultos hoje eu consegui, não tem essa clareza, essa consciência como bem-estar. E da onde é proveniente isso? Como nossa mãe, nosso pai, o que eles falavam, o que eles comunicavam sobre sexo. Ou era algo que não se comunicava. Era algo que é distante. Não pode ser dito, não pode ser falado. Então, até a sexualidade, na verdade, a comunicação tem um ponto crucial da sexualidade e do desenvolvimento para as pessoas. Com certeza. Vou focar bem, então, agora na resposta quanto à comunicação no campo da sexualidade. Sabrina, onde que nasce? O que é sexualidade? Porque a gente só vê, parece que é o adulto falando sobre sexualidade. Só que a sexualidade, ela inicia no ventre. No ventre. E quando que ela vai embora? Quando a tampa do caixão fecha. Então, durante toda a sua vida, a sua sexualidade está sendo tecida em fases. Então, tem a sexualidade na fase embrionária. Olha. A sexualidade na infância, que Freud falou muito sobre isso, da fase oral, fase anal, fálica, que já entra para a adolescência. Então, a gente vai descobrir que ela como tudo, ela evolui, ela vai despertando. Uma flor, ela não é plantada e depois ela amanhece assim. Ela tem um processo para todas as coisas, porque o processo tem que respeitar o meu amadurecimento biológico, psico, social, cognitivo, emocional, né? Como é difícil ver uma criança engravidar aos 9 anos. É uma menina, né, que já está carregando nos braços um filho, mas ela não tem nenhum tipo de maturidade, o quê? Emocional para lidar com aquilo, embora o corpo dela já estivesse pronto para reprodução. Então, sim, olha a incoerência. Então, a gente vai viver na sexualidade em fases. Essa sexualidade em fase, ela precisa ser comunicada e anunciada pelo nosso primeiro núcleo. Você é apresentado ao mundo por sua família. Caramba. Só que a família, ela não faz. A sexualidade, ela é totalmente com viés opressor e repressor. Não fala sobre isso. Deixa de safadeza. Que indecência é essa? Então, tudo é visto como muito sujo, porque a sujeira está no olho de quem vê, né? A trave está no olho de quem vê. E aquela criança, ela só está pedindo assim, me comunica, o que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo comigo? E essa falta de comunicação, ela hoje é a maior brecha no campo da pedofilia e do abuso sexual. Nossa. Porque essa comunicação que fica pendente dentro de casa, porque existe 2 tipos, né, de falha na comunicação, que é a falta de comunicação e a comunicação ineficiente. Existe de um lado a falta de comunicação, é quando não tem essa comunicação, e a comunicação ineficiente é aquela que eu falo A e você entende? B. Ou é aquela que não vem suprida das respostas que eu necessito para que a minha mensagem seja transmitida e eu seja compreendido. Sim. Então, hoje, dentro do âmbito familiar, sexualidade é uma coisa muito velada, não só no âmbito familiar. Na escola, a gente tem dificuldade hoje para falar de educação sexual, de ensinar uma menina a colocar um absorvente na adolescência, na chegada da menarca, que vai com ela até o final da vida, que é a menopausa. Então, assim, falar de sexualidade não se restringe somente a falar de sexo. Sim. Mas por estar vinculado muito até na sonoridade da palavra sexualidade, sexo, a gente acaba atrelando uma coisa unicamente à outra, só que a gente vai perder. E quando que essa conta vai chegar, Sabrina? Quando a gente entrar dentro dos relacionamentos. A gente não sabe comunicar do que a gente gosta. A gente não sabe comunicar a carícia, nem por verbal e nem pelo não verbal. A gente não tem esse diálogo. Não. Olha só. Você falando aí, sabe, antes de falar da comunicação nos relacionamentos, eu lembrei sobre essa comunicação como filha e mãe.
Porque eu sou mãe, tenho 2 adolescentes hoje, né? Uma de 19 e outra de 16. Júlia Baldez, Aline Baldez, mamãe te ama. Mas queria falar, era sobre a minha mãe. Olha que curioso que você falou e me fez lembrar. Os gatilhos. Mãe, deixa eu te falar. Você é a minha maior e melhor referência. Eu cito, né? Sempre citar a mãe, não porque tudo já passou e tá tudo certo. Foram tudo aprendizado. Foi tudo aprendizado, né? E a gente cita como referências. Sim. Que eu sempre falo à minha mãe, nossa, você fala isso de mim, eu fui a pior mãe do... Não é isso, mãe, não é isso. É só para citar as referências. E eu me lembrei que quando, né, eu conheci o Léo, eu ainda não transava. E minha mãe chegou para mim, simplesmente, Sabrina, e falou assim, e aí, minha filha, como é que tá sua relação sexual? E eu, oi? Ela nunca tinha sentado e já queria chegar no dia tal, chutando a porta. Ela não construiu um caminho de comunicação para te dar intimidade e liberdade para que você trouxesse isso para ela. Olha, eu fiquei, Olha, paralisada. É o quê? Eu respirei. Eu falei, mãe, aí a minha fala, mãe, já aconteceu bastante coisa, mas isso ainda não. Aí ela, sei. Então, olha a comunicação, como foi, que primeiramente, não teve essa construção. Ou seja, eu não tinha um ambiente ali, talvez que eu me sentisse à vontade, segura para falar, confiante para desabafar, para falar, para conversar. E ela veio com essa fala. Eu nem me lembro se isso me fez travar mais minha comunicação ou se eu falei, cara, nossa, então posso conversar com minha mãe. Acredito que não, porque eu não desenrolei sobre isso, porque de fato não tinha acontecido ainda. A comunicação, ela é uma construção. Ela é uma construção. Por isso que a gente fala comunicação desde o ventre. Vou trazer você me fez lembrar agora de algo muito importante, né? A gente da área da saúde, todo bebê vai sendo formado ali, né? Cada dia é uma novidade dentro do processo de gestação. Mas existe determinado momento em que o pavilhão auditivo ele está sendo maturado, né? Alguma parte da literatura dos estudiosos vai trazer ali entre a 15ª e 17ª semana, aonde o bebê já tem uma capacidade de absorver a comunicação da casa está dentro da barriga e ele consegue escutar tudo que está dentro de casa. Aí é por isso que aí entram feridas dentro da vida intrauterina. Porque se aquela criança não for esperada, se ela não for bem recebida, não foi ali dentro de um planejamento familiar, e ela ouvir ali algumas palavras de rejeição, que são as 5 feridas emocionais, ela já começa a absorver dentro do ventre. Mas é importante entender isso, que a comunicação ela já começa aqui dentro. Por isso que é importante a criança, a mãe conversar com o bebê. Isso trabalha até a oralidade, né? A criança vai desenvolvendo a capacidade dialética, persuasiva dentro do ventre, porque em todo momento da nossa existência nós estamos aprendendo. Sim. E aí você nasce cheio num mundo novo, que você é uma folha em branco, e você não tem essa construção. E no âmbito da sexualidade, as mudanças corporais são muito rápidas, principalmente na entrada da puberdade. Né? Ainda mais das meninas hoje que se desenvolvem rapidamente, né? A mama desenvolvendo, aí vem a questão da própria acne, que vai mexer com a autoestima, e fica faltando essa comunicação familiar. Sim, olha que incrível, Sabrina, você falando. Eu fui uma mãe muito jovem, eu tinha 17 anos. Jovem. 17 anos. Então, quando você me fala isso, eu penso, obviamente, nas minhas filhas. Por quê? Por mais que hoje eu esteja num caminho de desenvolvimento pessoal, eu tive ali, ou eu não tive, alguns fatores que influenciaram nesse desenvolvimento delas. Então, eu penso, cara, eu era uma mãe com 17, fui mãe aos 17 anos, eu não tinha esse entendimento. Primeiro, eu sofri muito com as duas
as 2 gravidezes. Eu sofri demais, então, adolescente, meu Deus, meu mundo acabou. O que eu vou fazer da vida? Então, eu tive uma espécie de rejeição naquele momento, por mais que depois eu fui internalizando, isso foi, fui começando a ver essa vida de... Mas isso levou um tempo. Levou um período para eu ter essa... Cara, caía... Às vezes sabe vai aquela... na raça, né? Exatamente. Para cair na real, a ficha caiu. Cara, eu vou ser mãe. O famoso a vida te ensina. Exata. A minha vida foi exatamente a vida me ensinou. Então, olha quantos fatores da comunicação que se eu for parar para pensar, enquanto mãe jovem, eu não fiz esse caminho de comunicar da melhor, eu acredito, né? Hoje, observando da melhor forma que eu poderia. Porque eu tive os meus traumas ali da adolescência, né? E quanto isso influencia no desenvolvimento. Se a gente fosse ficar aqui falando sobre comunicação até no campo da sexualidade, a gente sabe que crianças que crescem no meio onde elas podem comunicar diretamente aos seus pais, seu núcleo familiar, são pessoas que tendem a ter, né, não só a dialética melhor, mas a inibição delas é menor. Então, quando elas precisam apresentar um trabalho na escola, quando elas precisam subir ao palco, elas têm uma desenvoltura melhor. Olha. Por quê? Porque ela consegue... Porque o que a comunicação traz? A comunicação, ela permite você trazer uma interação com o seu interlocutor e ela permite você entregar uma mensagem. Sim. Se eu sei me comunicar com você, eu não preciso ficar com medo. Eu não preciso ficar com minha mão suando. Uhum. Eu sei dentro de mim que eu tenho uma mensagem e que essa mensagem precisa ser entregue. Sim. E eu vou gerar ambientes, recursos para que ela chegue e cumpra a função dela. Então, isso é muito importante. A gente trouxe aqui a questão da infância, você trouxe a questão dos seus desafios quanto à maternidade na comunicação. Agora, eu quero até ser mais provocativa, que a gente está abrindo mão da comunicação. Como assim a gente está abrindo mão? Como assim abrindo mão? A gente está perdendo isso daqui. Essa capacidade, né? Porque a comunicação, às vezes você vai defender um ponto de vista, uma mensagem que é contrária àquilo que eu acredito, os meus valores, meus princípios. E a gente vai fazer o quê? A gente vai brigar? Ou a gente vai entrar para um diálogo, uma comunicação, qual você vai me mostrar os seus prós e os seus contras? Hoje a gente está perdendo esse poder, né? De réplica, de tréplica, de conversar. De As construir pessoas dialeto. Estão preferindo se calar para evitar conflitos. E tem outro, né? O isolamento, não sei se você já percebeu, hoje a escrita está muito... Você recebe fomentada, uma mensagem, né? Fomentada. Não, você recebe uma mensagem, ela tem muitos erros ortográficos, né? Porque quem bem lê, e a gente já não faz parte da cultura que lê muito. Sim, quem bem lê, bem ouve, bem fala. Mas se eu não leio, eu só fico com o tempo todo imerso no universo aonde eu e um celular, aonde eu e qualquer outra tecnologia que roube de mim essa capacidade, porque assim, você está falando que... E o livro digital? Não estou falando disso, estou falando que a gente tem um baixo índice de leitura. Se encontrar um brasileiro que lê um livro por mês, já é difícil, porque o mundo, o universo das palavras, eles vão ser totalmente usados, recursos, na hora da sua comunicação. Porque você tem que saber comunicar em todos os ambientes, em todos os tipos de relacionamentos. É verdade. Mas eu também não sei ouvir, porque eu não preciso ouvir ninguém, porque eu não quero conversar. Sim. Eu não quero ouvir o que você tem para falar. Então, olha, você está entendendo a construção? Sim, a comunicação não está só na fala, está em ouvir muito bem. Eu não suporto o gesto que você faz, eu não suporto que você gesticula demais, que eu comunico com as mãos. Então, a gente está ficando intolerantes à comunicação. Olha só. Eita, que pesado. Pesadíssimo. Então, eu vou pegar, estou casado, ao invés de ter esse momento aqui de qualidade, vem cá, digníssimo. Como é que você está? Como é que foi seu dia? O que você fez? O que você comeu? O que você almoçou? Isso. Que isso gera vínculo. Comunicação gera vínculo. Por isso que quem vende é um excelente comunicador, gera conexão, diálogo. Eita. É excelente. Ele quer proximidade com o seu público. Exatamente. Se eu não tenho isso, vou ligar na série Netflix. Eu não estou aberto. Aí a gente vê a fragilidade, a intolerância da comunicação. Eu não consigo mais estar com o outro e eu quero ser bem-sucedida dentro dos meus relacionamentos, seja no meu campo da venda, seja na mensagem que eu estou entregando, seja dentro da própria relação sexual que eu estou tendo. Tem gente que não conhece o próprio corpo. Como vai falar assim, me toca aqui? Não consegue. Não tem diálogo. Aí é que leva só para
os finalmentes e ainda sai insatisfeito. Porque uma boa comunicação, um bom diálogo construído, você sai como? Bem-estar e com prazer. Bem-estar. Novamente, voltamos para isso, que é para isso, bem-estar. E olha, quando você fala bem-estar que está relacionado ao sexo, a maioria das pessoas nem sabe que também tem a ver com prosperidade. Total. Cara, isso para mim, quando eu tive na minha época de estudos terapêuticos, que eu me aprofundava um pouco mais, quando eu entendi, eu falei, isso é fantástico. Gente, o que é isso, na verdade? Pensei, calma aí, sexo tem a ver até com dinheiro? Como assim? Como assim? Você estava falando e eu lembrando aqui desse pequeno dado que a maioria das pessoas às vezes está pensando só no dinheiro, mas, cara, se você pensar por outro lado, que é o lado do sexo, que pode ter a ver, diante essas travas, essas limitações, essa falta de comunicação e conhecimento com você mesmo, você vai ter uma vida próspera, abundante. A busca das pessoas hoje, né, em falar sobre isso, mas talvez não sabem aquelas raízes que a gente falou. Aquelas raízes. Aquelas raízes. Então, fala para mim, Sabrina, assim, o que tem esse link da sexualidade com a prosperidade? Olha, ela pecou para pegar. Isso aqui daria um podcast só para falar disso, né? Só disso. Mas, assim, é uma curiosidade, eu falo bastante sobre isso. Eu vou trazer uma pincelada, mas cobrem, na Cibele, a gente fazer o podcast falando sobre sexualidade e finanças. Uau. Né? Eu vou brincar já com a abertura que eu uso num dos meus eventos, que eu falo, quem já ouviu a música Dinheiro na Mão? É vendaval. Tem, e tem um outro, dinheiro na mão. Calcinha no chão. Dinheiro não vi? Esse mesmo, é esse mesmo, é isso. Exatamente. Olha, dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro não vi, calcinha subir. Ah, não, isso eu não lembrava. É as duas partes. Olha, todo mundo aqui no estúdio agora tá aí, dá um riso, sabe por quê? Porque isso é uma verdade. Dinheiro na mão, no meio. Ó, calcinha no chão. É. Dinheiro não vi, meu bem. Calcinha subir. Você está vendo que existe uma conexão, porque o dinheiro proporciona prazer. Olha. E o sexo também proporciona prazer. Dentro do campo da sexualidade e das finanças, assim, nós temos aqui, a gente sabe que a gente tem um público seleto que nos assiste agora. A maioria que nos assiste já leu Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, uma referência não só neste livro, como Lei do Triunfo, com todos os livros Mais Perto que o Diabo, né, muito conhecido. Sim. Mas no capítulo 10, vai lá, pega seu livro. Eu vou dar um tempo, vai lá, pega Nossa, seu livro. Nossa, do capítulo 10 eu não lembro. Pois amiga. Isso é pontual, eu sou pontual, porque Eita. já que ela provocou, eu também quero, eu sou profunda, intensa. Capítulo 10, abriu? Ah, mas você só tem o livro Quem Pensa Enriquece? É o mesmo, é o mesmo. Abre aí, capítulo 10. Lê o que está escrito, transmutação sexual. Transmutar, que é trans, né? O sufixo trans, não vem só de transar, gente. Calma, porque a palavra transar vem da palavra transação, de negócios. Explico isso na minha palestra sobre sexualidade e finanças. Trans quer dizer ir além. Então, tá dizendo assim, opa, transmutação, é o sexo além do corpo. Quando a gente conecta, a gente fala, você quer ter um sócio? Um sócio que só nega imposto na sua empresa? Não, porque você sabe que isso daí vai trazer problemas para a sua empresa. Porque o que é comum a vocês dois? A empresa. Sim. Né? Então, toda a gente fala de sexo, a gente fala de aliança, a gente fala de pacto, a gente fala de vínculo. Vínculo de sangue, vínculo carnal, só que tem vínculo financeiro. E agora eu vou deixar uma chave aqui para bombar esse podcast. Eita. Por que acontece isso? Porque o dinheiro, ele acontece de cima, quando você falou a palavra prosperidade, de cima para baixo. Sim. O que é de cima para baixo? Ele acontece do invisível para o visível. Porque o que é o dinheiro, Cibele? Dinheiro. O dinheiro já foi criptomoeda, o dinheiro já foi nota promissória, o dinheiro já foi cheque, o dinheiro já passou por várias representações. Então, o dinheiro ele nada mais é do que uma energia que ganha forma. Energia. Que ganha forma. Caralho. Uau. Uau. Energia que ganha forma. Por isso que ele acontece de cima. Porque a prosperidade, ela é algo que está fora do nosso visual. Ela ganha forma quando ela chega na Terra. E o que é o sexo? O sexo já acontece diferente. Ele vem do material para o imaterial. Uau. Os dois estão no mesmo vínculo.
né? Eles andam na mesma mão. Aí vai ter aquela perguntinha básica. E o amor? O amor não entra nesse campo. Só quem estava lá naquele dia entendeu por que o amor não entra nesse campo. Porque o sexo precisa de troca, dar e receber. O dinheiro precisa dar e receber. Por isso que fala que o dinheiro parado, ele precisa ser circulante, moeda circulante. Ele precisa passar na minha mão, na mão da equipe. Ele precisa gerar recursos, ele precisa criar. O dinheiro ele é feito para criar. E o sexo é feito para quê? Para criar. Uau! Ele cria dentro de mim, ele cria no outro, ele cria no coletivo. São energias similares e sinérgicas. Nossa! E aí vem um problema. E com quem a gente se relaciona? Você, mulher empreendedora, que está aí ralando, venceu na pandemia, seu negócio está aberto, lutou com unhas e dentes para manter aberto, mesmo com a taxa tributária, se relaciona com o João. João, 10 pensões. Ó, calma, homens, que vai sobrar para as mulheres também, tá? Vou falar Não é só culpa dos homens. Não é só culpa de vocês, não. Vai sobrar para todo mundo aqui. Aqui a gente trabalha com igualdade. E aí você se relaciona com o João, que vem de 10 casamentos, 13 pensões. Quebrar. O que está acontecendo? Ele tem um desajuste financeiro. Só que a gente une-se ao outro, não só corporalmente. A gente une, né? Para quem bem entende, a gente une o nosso interior espiritual e o nosso físico. Sim. E aquele desajuste que está no João é deixado em mim também, por causa da aliança. Supre, né? A energia aí, que... É muito comum escutar de mulheres assim, ó, nossa, depois que eu larguei ele, que eu separei ele, nossa, minha vida voltou a fluir. A mesma coisa o João que está aí com Maria. João, sempre trabalhador, certinho, cara da planilha. Clara da planilha, compra uma bala, anotou na planilha, brincadeira, mas é um cara que tem um controle, uma gestão, né? Você gosta tanto da palavra gestão, tem uma gestão financeira excelente. Encontra a Maria, um saquetel furado, que dinheiro entra, dinheiro vem da Val, vai-se embora o dinheiro da mão de Maria. Não dá o cartão, não, porque ele não consegue se sustentar. Por quê? Porque ela tem dentro dela uma draga, né? Que come o financeiro. Olha, o marido tá aí nos bastidores rindo. Eu não tô entendendo essa risada dele, entendeu? Olha, inclusive, eu quero... Não fica sozinha, não, porque eu também já fui a draga. Eu já fui a draga, sabe por quê? Porque o meu esposo era exatamente esse homem, bem arquitetado financeiramente, e eu, né, com dores e feridas, e não entendia também que o meu desajuste financeiro impactava no dele. No dele, porque nós somos um só corpo, uma só carne, um só espírito. Então, olha! Entendeu, Paulo? Palmas Então, homens e mulheres, vocês que querem crescer, hoje nós estamos aqui para falar que essa comunicação ela é primordial, desde uma preliminar da cama, a uma vida intrauterina, a um acordo financeiro, quando essa família precisa passar por um reajuste de gestão financeira. Sim. E essa conexão sexual, ela fala sobre fidelidade. Se você não é fiel a mim, que estou com você, você vai ser fiel a uma parceria? Você vai ser fiel a um negócio, a um contrato? Então, é sobre isso. A gente precisa resgatar tantos valores que estão dentro da sexualidade. Tudo isso que eu estou falando. Finanças dentro da sexualidade. Eu trouxe Napoleão Hill porque, às vezes, parece fantasioso aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Hoje, até por ser sexóloga, e a gente tem pouquíssimos sexólogos que falam sobre isso. Mas, claro que isso é um conjunto, uma gama de estudos. Mas trouxe Napoleão Hill por hoje ser um dos maiores autores, né, dentro do campo empresarial, onde muitos influências de sucesso já leram. E você tem a possibilidade de conferir essa fala no livro. Aí depois você volta aqui para contar pra gente. Com certeza. Fez sentido para você? Nossa, demais. Tenho certeza. Não só para mim. Os bastidores estão assim. Olha, estão aqui. Todo mundo segurando a carteira, segurando os genitais, pensando na vida. Exatamente. Todo mundo em êxtase aqui. Nossa, quanta clareza do ponto comunicação em cada etapa da vida para a prosperidade. Você já escondeu as finanças do Léo na comunicação? Falando de comunicação, você escondeu jogou aquele cupom fiscal? Claro que já, gente. Claro que é assim, ó. Você acabou de falar de acordo. Uau. Fizemos um acordo, certo? Certo. Temos um acordo. Só que aquela tendência, né? Algo ainda desajustado, amiga. Falou um pouco mais alto e eu tomei a atitude, fui lá e comprei. Falei, cara, comprei. Então, você chega assim com a sacolinha, sabe? Só deixa. Você comunicou antes? Você não tá vendo? Não comuniquei. Tá vendo? Não comuniquei. Eu não cumpri um acordo.
Então, olha o quanto isso influencia. O quanto a falta não, né? Descumprir acordos, o quanto influencia no decorrer. Quebra de acordo é quebra de aliança, né? Cara, aí vem aquele peso na consciência. E temos outros acordos, mas o que me conforta é sempre... Combinado não sai caro, exato. gente. E sempre ajustar esses acordos com a comunicação. Porque hoje... E olha, te falo, Sabrina, eu não era a pessoa... Apesar de ser comunicativa, eu não era uma pessoa boa em comunicação. Por quê? Lembro do começo do nosso namoro, são 22 anos, primeiro namorado, eu chegava com algum problema, alguma situação ali diante da minha família, minha mãe, meu pai, sei lá, algo que tinha acontecido da escola, que nós nos conhecemos no ensino médio, chegava com a cara amarrada, fechada, Léo, bom comunicador que é. O que está acontecendo, Cibele? O que está acontecendo, Cibele? Me deixa. Só me deixa aqui quieta, por favor. Não fala comigo. Não, mas eu quero saber o que está acontecendo. Cara, me deixa em paz. Só me deixa na minha. Por favor. E levou um tempo para eu desenvolver. Eu digo que o Léo foi um dos desbravadores. Com certeza, desbravadores. Porque ele me estimulava incessantemente a falar o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, e eu não gostava de falar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Eu tinha aquela tendência a segurar os meus sentimentos, não represar, falar, né? Fazer esse movimento de represar os sentimentos. Exatamente, não gostava. Mas quer ser compreendida. Gente, ninguém sabe o que calado quer. Como uma pessoa que não comunica quer ser entendida. Você trouxe algo muito bacana, né? Tem gente que fala. Eu sou muito comunicativo. O comunicativo, ele fala muito, mas às vezes ele falou 1 quilo e você entendeu 1 grama do que ele falou. Então, ser comunicativo é diferente de ser o comunicador. O comunicador, ele se conecta, ele muitas vezes fala uma frase. Comunicação, né? O Bezos da Amazon, ele escreveu um livro falando sobre comunicação maravilhoso. E muitas vezes você fala uma frase. Esse eu não conheço. Vamos. Deixa eu lembrar o nome. Comunicação ao estilo Bezos. Acho que é esse. Você fala, às vezes, uma palavra, ela é o suficiente para que ela seja compreendida. Às vezes, frase curta e simples. Não precisa estar recheada de um vocábulo cheio de palavras difíceis. Não, às vezes ela é curta, mas ela é extremamente eficiente. Essa pessoa é um bom comunicador. Sim. Eu falo e a pessoa rapidamente compreende. E já tem um comunicativo que fala, mas ele gerou até conexão. Mas depois que você virou as costas, você não vai ficar num ponto de reflexão ou de inflexão em relação àquilo. Então, essa é uma grande diferença. Olha, todos nós somos feitos para comunicar. Sim. Mas comunicador, ele é forjado. Nossa. Olha só, cara, me fez lembrar da minha atividade como mediadora de conflito, trabalhando com menor infrator. Que, né? Eu ainda tenho um cargo público de agente socioeducativa. Estou afastada. Enfim, depois vou compartilhar aí, né? Sempre compartilho, mas eu comecei a perceber essa habilidade trabalhando com menor infrator. Por quê? Quando tinha alguma situação ali dentro do centro de internação, eles são menores apreendidos que tiveram atos infracionais. Exato. E eu era sempre muito pontual. Eu sentia que eles tinham respeito, apesar de ter um ou outro que não tem esse total respeito, mas eu notava que na maioria desses internos eles tinham respeito. E eu era pontual em falar. Porque eu tinha, na verdade, um momento de ter a interação, de me conectar com ele. Então, ele percebia que eu estava ali para fazer o meu trabalho, mas quando eu precisava falar e pontuar algo, eu não tinha essa dificuldade. Talvez eu tinha mais dificuldades em me comunicar com os colegas, porque ali cada um de uma forma, um entendimento, ainda não tinha toda essa habilidade de comunicar da melhor forma, mas com essa similaridade com o público, né? Esse público que eu tinha, eu conseguia ser objetiva e ter um bom entendimento. Que, para mim, hoje, pensando, eu falo, cara, era um público que talvez teria total entendimento,
das melhores palavras. Não, a condição deles não são as melhores, mas eu conseguia trazer em simplicidade o que era preciso ser feito ou o que eu gostaria que eles fizessem. E aí, trabalhando esse tempo, né, foram 10 anos com mediação de conflitos. Eu, recentemente, trabalhei com jovens, adolescentes, numa escola, num projeto, com o Léo, com o Gabriel também, dentro do Sebrae, que foi muito curioso. A gente chegou lá para falar de empreendedorismo. Então, pensa, jovens com aquela cabeça pensando em nada ou em tudo. Ou em tudo ao mesmo tempo. E aí, eu e Léo fomos dar a aula. E aí, chegamos lá, primeiro, já identificamos algumas resistências, assim, ai, nossa, que saco, empreendedorismo. Era um projeto, não era uma aula, era um projeto. Até porque a nossa cultura não é uma cultura de empreendedorismo. Exatamente. Né? Ainda mais se for aqui em Brasília, onde o serviço público ainda está muito em voga. Exatamente. Né? E qual o link que eu vou fazer com isso até da sexualidade? Olha só, amiga, que curioso. Percebemos isso, essa resistência, chegamos... Falei, Leonardo, vamos ter que contar um pouquinho da nossa vida aqui. O que contamos? Que nos conhecemos na adolescência, que fomos os primeiros namorados, surgiram perguntas... Adequou a comunicação, deixou a porta aberta. Sim, e surgiu perguntas de quê? O que você acha, amiga? Vocês tiveram relação antes do casamento? Vocês têm filhos? Surgiram perguntas de sexualidade lá, e a gente deixou esse papo leve para eles. Então, essa conexão que a gente percebeu, como a gente vai se conectar com esse jovem? Vamos contar a nossa história. Nós fomos jovens, estávamos aí, né, desse outro lado, e aí a comunicação fluiu. E olha que a sexualidade, para eles, surgiam assim, todo o tempo, na verdade, do projeto, eles queriam falar. Eles queriam encontrar uma brecha para falar disso. É porque sexualidade, olha só. Foi muito importante você falar isso. É porque a sexualidade ela não está vinculada só ao sexo, né? Quem acompanha o meu trabalho entende. Existe uma parte da sexualidade voltada para a genitalidade, que são os genitais, né? Masculinos e femininos. Isso é que é verdade, né? Sexo é genitalidade, não é nem gênero, é genitalidade. E existe a parte dela da afetividade, que foi o que eu vou explicando. Então, ela existe nuance, ela é em camada. Assim como a mulher tem camadas até chegar no útero para, né, retirada do bebê, todos nós somos feitos de camada, de segunda, de terceira pele. Você vê que a mente da gente vai mudando de acordo com a nossa idade, o biológico vai mudando. Então, sexualidade... Por que eles ficavam tão eufóricos e tudo eles colocavam a sexualidade? Existe algo muito lindo dentro da sexualidade, né? A gente sabe que um exercício bem executado, para vocês que são os no pain, no gain, né? Promove, sim, liberação, né? de dopamina, endorfina, que são os neurotransmissores, a bioquímica, que é a bioquímica do prazer. Mas existe algo em relação à sexualidade. Ela consegue fazer a miscelânea do quarteto, que nós chamamos, né, no campo da fisiologia e anatomia do cérebro, ela consegue fazer o que nós chamamos de quarteto da felicidade, que é liberar 4 neurotransmissores que a gente precisa muito para o bem-estar. Eu estou falando de bem-estar a todo momento. O que é o bem-estar? Bem-estar é quando eu consigo me sentir realizada e o meu corpo se sente recompensado por meio de quê? Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Quando eu consigo ter o máximo dessa... Por que comer um chocolate? A gente come chocolate. Nossa. Porque ele dá essa liberação de prazer, né? Então, a gente vai entendendo que eles ficam eufóricos, porque aquilo ali também é prazeroso. Eles querem entender a sua jornada, eles querem falar. Olha que coisa, né? Falar de sexo já causa isso. Quer dizer, eu acredito que em todos os períodos você pode falar melhor que eu. Que causa essa euforia. Causa. Né? Essa expectativa, esse frisson, essa coisa toda, imagina. Gente, é o clímax, é porque ele consegue te levar, porque o clímax, gente, não tem só o clímax sexual. Clímax quer dizer o quê? Ápice. É igual a gente fala a palavra tesão. Gente,
ela serve para expressar várias coisas. Sim. Tô com tesão nesse muita podcast vontade. aqui. É muita vontade. Gente, como eu tava com tesão que isso aqui acontecesse. É muita vontade. Sim. Só que a gente vai ter que ter a maestria de saber usar as palavras corretas no momento correto, até para não parecer pejorativo, vulgar, ou para não acabar caindo do descrédito. Não é só o que se fala, é o como, como se fala dentro de um contexto, né? Eu acredito que esse podcast aqui é para maior de 18 anos. Mas eu falo uma frase que é o primeiro momento que, se você ouvir, você que está me ouvindo aí, vai soar feio no seu ouvido. E depois eu quero que, depois que soar feio, que você sentir a aversão, que você falar, olha aí, o que ela falou, você pense a respeito do que eu estou falando. Por que a gente tem problema com os relacionamentos hoje? Primeiro, comunicação, que é o que a gente até conversa muito nos bastidores. Sim. Por que tem muito hoje falta de aliança? Eu pego, mas não me apego. Por que tem muito isso? Agora vem a frase polêmica. Ah, meu Deus, meu mundo vai cair agora, né? Você vai pensar um monte de coisa de mim, mas eu quero que vocês pensem. Porque para meter, a gente tem que se comprometer. Eita, essa foi forte, hein? Para meter, eu preciso comprometer. Porque a palavra meter está dentro da palavra comprometer. O que quer dizer meter? Calma, você que está aí achando que estou sendo vulgar. Nada disso, que nem faz o meu perfil. É porque eu só posso... Meter quer dizer penetrar. Para eu penetrar na sua vida, num relacionamento com você, eu tenho que me comprometer. Para eu penetrar numa amizade, para eu me meter em ser sua amiga, eu preciso me comprometer nessa amizade. Para eu me meter nesse negócio, eu preciso me comprometer nesse negócio. Para eu me meter na política, eu tenho que me comprometer com a política. Para eu me meter nessa... Ou seja, para eu entrar dentro de algo, eu preciso ter compromisso. E o que a gente não quer é ter compromisso. Porque o nosso senso de responsabilidade conosco e com o outro é baixo. Então, eu prefiro que pego, mas não me apego. Estou nesse negócio com você e não estou. Eu vou com você até aqui, mas lá até o final eu não vou, só posso ir. Estou saindo fora, pulei fora, porque, para mim, melhor pular desse barco agora. Mas você não deu sua palavra? Não, falei que eu ia até onde dava. Não quer se comprometer. Você me entendeu? Agora, você que me ouviu entendeu que a questão de meter quer dizer eu quero adentrar dentro dos lugares sem o compromisso. Olha que forte. Então, nossa, acho que a gente podia encerrar aqui, né? Que isso? Não, de jeito nenhum. Eu não quero encerrar, não. Não quero de jeito nenhum. Cara, várias chaves aqui agora. E temos... posso falar? Nossa. Posso falar duas coisas? Pode. Porque você traz aqui muito especialista. Então, tem um livro aí quase, né? Vai sair para a gente aí em 2025, com esses pensamentos reflexivos, porque eu tenho uma maneira muito 360 de ver a sexualidade, que é essa questão integral. Por isso, eu acho que a gente tem que levar as pessoas para um campo de reflexão, mostrar a importância dessa comunicação. A gente está perdendo essa habilidade de comunicar, né? Seja gestual ou não gestual, verbal ou não verbal, porque tudo comunica. Sim. E... temos, né, eventos por Brasília, exatamente liberando. Sibeli mesmo está fazendo parte desse movimento. Gente, enriquecedor. Nossa, mas não é a última pergunta, não. Você pode falar. Não. Tem mais? Claro que tem. Meu diretor ainda está... A gente tem que abrir depois para as pessoas fazerem perguntas aí também. Com certeza. Né? Vai rolar um ao vivo aí depois, hein? O que você acha, amigo? Eu acho super top. Eu acho que é super válido, porque é uma oportunidade que a gente tem, né, para as pessoas que prestigiam esse trabalho tão lindo, para elas entenderem. E quando a gente fala, não existe somente, né? Hoje, o papel que eu desempenho na sociedade como sexóloga, ele ainda é muito apontado, ele ainda é muito julgado, porque acha que só fala sobre isso. Eu estou aqui falando de comunicação. Exatamente. Eu estou aqui falando de comprometimento, porque a gente precisa de relacionamento, a gente quer sentir o bem-estar e promover o bem-estar. Só que outras coisas nos atraem, como a falta de compromisso, como a fila anda, como eu não entender como comunicar dentro do meu relacionamento. Então, eu acabo deixando aquela pessoa ir embora, porque eu também não sei falar o que me agrada, o que não me agrada. Sim. Porque a comunicação, ela informa o que te agrada e o que não te agrada. Você falou, olha, eu ficava ali, o Léo chegava para conversar e eu falava... Não quero. Não quero. E aquilo ali era preocupante para ele, porque certamente ele sofria. Será o que eu fiz? Ele entrava num lugar de culpa. Será o que eu fiz para poder ofendê-la? E você, na sua cabeça, para você, às vezes estava tudo bem, você só queria um momento de solitude, não era nem de solidão, porque existe diferença entre as duas coisas. Sim. Mas aprender a comunicar
isso faz parte da nossa postura, né? Porque a gente precisa se relacionar. Com certeza. E hoje eu percebendo, né, toda essa mudança que eu tive com a comunicação, eu vejo que isso reverbera dentro da minha casa. O quão forte isso para as minhas filhas também. Não só até na parte da sexualidade. Hoje minha filha está com 19, começou agora, recente, a namorar. Eu hoje falo, cara, quando, na verdade, eu imaginaria que eu teria uma comunicação como eu estou tendo com a minha filha aqui agora. De falar, de não só colocar para ela sobre princípios, sobre valores, sobre tudo que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que não deve, o que ela tem que embasar para ela estar segura, para estar tranquila, os motivos. Então, essa comunicação, ela reverberou. E eu digo aqui, por conta do Pode Falar, o quanto a comunicação ela influenciou na minha vida, que a resistência em que eu tinha e que eu percebi que ela foi o link para eu me curar de várias coisas. Para eu falar, para eu até daquilo que você não construiu com sua mãe, né? Exatamente. Eu percebo claramente como ela foi um fator transformador. A comunicação. Até para escolher sobre, cara, o que eu gosto de falar? Nossa, eu gosto de falar de tantas coisas. Gosto de falar de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, venda. Amo falar de venda. Cara, mas espera aí, qual foi o link de tudo isso para minha vida? O que de fato fez no meu relacionamento? Gosto de falar de relacionamento, vida espiritual. Pera, calma aí, mas o que foi o link? O que foi a chave, né? Como a gente sempre fala de chaves que transformam, que faz aquele boom, aquela mudança mesmo. Eu falo, cara, foi a comunicação. A comunicação interna, a comunicação externa, a comunicação verbal, não verbal. Então, peraí, como ela é poderosa. E como você reconhecer a comunicação da forma como escuta, como entender as pessoas. Então, peraí, como eu uso a comunicação da melhor forma? Uau. Como eu uso da melhor... Porque falar... Até papagaio fala, né? Mas como, de fato, eu coloco isso em prática, de uma forma simples. Como você falou, a comunicação efetiva, assertiva, não necessariamente eu vou fazer um discurso de longas horas para passar a minha ideia, talvez para passar o meu produto, o meu serviço. O meu ensinamento, O meu né? ensinamento, nada disso. Eu preciso ser simples, objetiva e clara. E quanto mais segurança que você tem a respeito da comunicação que você libera para o ambiente, isso te dá maior assertividade. Porque, assim, se você falar assim, a comunicação não existe, isso não é uma verdade. Não é. A comunicação, ela existe e ela tem várias nuances. Sim. Tanto prova que a gente sabe que existe a comunicação não violenta. Se existe a não violenta, é porque em algum momento já houve, e a gente sabe que ainda existe, porque nós estamos sendo educados a essa comunicação mais pacífica, onde você fala e eu escuto, embora muitas pessoas estejam aí abrindo mão da comunicação, né, indo aí para o isolamento, mas existiu uma educação não violenta, repressiva, repressora. Quantas vezes a gente aprendia debaixo da, desculpa a palavra, cacetada, né, da paulada, como forma de educação. Olha, né? Como o que era a comunicação da educação? Apanha, bate, né? Você já ouvi, né? E na minha infância teve, né, histórias assim muito tristes de pais que abraçavam filhos no poste e batia com chicote. Que a própria escravatura, a forma com que os senhores lidavam com os escravos era uma comunicação. Aqui vocês não é ninguém. Sim. É uma comunicação violenta. Aqui vocês não são ninguém. Aqui vocês não passam de meros escravos. Nós somos senhores. Sim. Então, assim, de toda forma, o que eu quero trazer? A gente está comunicando em todo o tempo. A gente precisa entender qual tipo de comunicação a gente está construindo, a comunicação interior com o eu interior. Sim. A comunicação social, a comunicação dentro do âmbito dos relacionamentos, sendo sexual, no ato sexual ou dentro da própria sexualidade, no campo da afetividade, a comunicação com os nossos filhos. Tem filho que tem medo de perguntar as coisas para os pais. Né? Quem não lembra quando o Jornal Nacional começava, que a criança não podia falar nada dentro de casa? Os entendedores entenderão. Sim. Porque a hora que o pai chegava do trabalho, o chinelo dele tinha que estar ali, e, né, começava ali o jornal. Então, era uma comunicação como? Restritiva. Sim. O pai acabou de chegar do trabalho, não posso nem perguntar para o meu pai como é que foi o dia dele. Sim.
Então, assim, claro que a gente precisa de momentos de privacidade, não estou falando que isso é errado. Estou falando que hoje a nossa visão de comunicação ela ainda está muito fragmentada e está muito diluída, né? Zygmunt Bauman, que é um autor que eu gosto muito, que foi um filósofo também, ele fala sobre os amores líquidos, relacionamentos líquidos, tempos líquidos. Por que ele está querendo dizer? Que hoje a gente não valoriza mais coisas que são importantes, porque a comunicação ela é uma necessidade. Nós estamos abrindo mão ou ficando famintos numa necessidade que a gente tem, que a gente não está desenvolvendo. Sim. E aí, depois, a gente não entende por que as pessoas não nos compreendem. Uma necessidade. Ótima palavra para definir a comunicação. O ponto que eu deixo de reflexão é, será que você enxerga essa necessidade? Porque nós falamos aí de culturas que influenciam na sua comunicação, ambientes que influenciam na sua comunicação. Externamente falando, hoje, o mundo... A roupa comunica, como, né, gente? não, digo, não só a geografia, mas o modelo em que as pessoas estão... O comportamento das pessoas hoje influencia na comunicação, como você colocou, celular aqui. Então, o comportamento hoje também influencia sobre a sua comunicação. Mas em que ponto eu reconheço e quero transformar essa comunicação? Porque eu posso continuar da mesma forma, você é livre, do mesmo jeito, e não perceber, não, porque é assim mesmo, e não tem jeito. Eu ouço muito isso. Não tem jeito. Mas aí existe um problema, relacionamento. Sibeli, existe um problema. Todo mundo, ele quer o sucesso. O sucesso, às vezes, para mim, pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Pode ser, né, um degrau diferente. Todo mundo quer. Mas sem algumas habilidades e algumas necessidades supridas, é mais difícil. Por exemplo, se eu não tenho essa capacidade de dialogar, de comunicar com você aqui, em todo o tempo eu estou intertido, estou voltado somente para as tecnologias, mas eu tenho um sonho de ter um negócio. Eu tenho um sonho de empreender, de ter um negócio aqui dentro de mim. Sim. E aí um dia eu conheci Sibeli, sou apresentada no network, numa conexão muito boa, e você fala muito bem, né, dizendo o cenário aqui. Sim. E aí eu tenho uma oportunidade com você, mas eu não sei conversar com você. Eu não sei comunicar nem o que eu quero. Eu não sei comunicar nem o meu desejo. Às vezes eu tenho um projeto massa, top dentro de mim, mas eu não sei comunicar. Aí é a hora que aquilo que não é trabalhado, a necessidade que não é suprida, ela joga contra mim para o resultado que eu tanto almejo. Sim. E aí você vai, né? Como é que eu vou fazer? Eu não posso estar aqui no jantar de negócio com você, mexendo aqui. Eu tenho que saber me conectar, eu tenho que saber ouvir, responder à altura, trabalhar essa comunicação, quebrar as objeções, né? Igual a venda, que quebra objeção o tempo inteiro. Sim. Para construir um negócio. Às vezes você é a parceria que faltava para eu alavancar o meu sucesso. Então, de fato, a comunicação ela está presente em todos os tipos de relacionamento, né? A gente colocou aqui pontuais da sexualidade, por eu ser sexóloga, mas a comunicação ela é algo extremamente primordial, porque a comunicação do terapeuta, né? Eu como terapeuta, a primeira coisa que o meu paciente a compra de mim é a conexão que eu vou gerar com ele. Sim. Quantas vezes as pessoas vão no profissional e falam assim, não me conectei com ele? Ou seja, ele não olhou no olho, ele não comunicou, ele não entendeu, ele não foi empático com a sua dor, ele não entendeu sua demanda. Ele não te ouviu. Ele não te ouviu. Às vezes ele nem olhou, às vezes está aqui, você fala, não, volta ali. E às vezes é um baita profissional. Sim. Né? Então, a comunicação, todo tempo, ela está entregando quem nós somos. Ela abre portas, igual abriu com os adolescentes no projeto, para você. Sim. Mas ela também fecha portas em oportunidades brilhantes. Sim, com certeza. Agora, amiga, falamos aí, levamos para, nossa, tantas coisas, tantos âmbitos, mas eu tenho algo ainda que eu acredito que você pode falar, que foi o que mais me impactou sobre a sua vida. É lógico, você vai falar na medida que você vai comunicar na medida que você desejar. Mas foi algo que me impactou quando eu soube da sua história. E como é o Pode Falar, fala pra mim, né? Fala aí pra mim. Tem uma blogueira aí da internet que é Diga Para Mim. A minha sogra ama
Cíntia Jargão. Chagas, Sim. da comunicação, Sim. ela até, diga para mim, mas eu tô falando, pode falar, fala para mim, Eita, gente, amiga. será que tá vendo aqui? Ruge os tambores. Ruge os tambores, porque Ela olha, já perguntou sobre sexualidade e finanças, sobre comunicação, ainda tem mais coisa. tem mais coisa que essa, eu acredito que existem pessoas aí que podem sofrer, ou sofrem, já passaram por isso, que a questão do seu grande destravar, eu acredito, né? Que é a sua grande, na verdade, transformação hoje. Porque hoje você é casada, tem um relacionamento bacana, mas não foi sempre assim. Eu queria que você falasse do seu ponto de sexualidade ainda, né? Que foi uma dor muito grande para você, que você rompeu, que você passou por alguns fatores na vida, que teve pontos de transformação durante esses fatores, né? Você falou que foi abusada. Eu queria voltar só nisso, porque eu acho que, assim como eu, também falei um dia que sofri ali até você me corrigiu. Não, amiga, vamos colocar que foi molestada, né? Foi isso. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque voltar, né, nesse assunto, porque isso me impactou demais, assim. Até na palestra, no momento que a gente estava ali na palestra, teve outras pessoas que também falaram. Eu já sabia da sua história, mas naquele momento a pessoa que falou também me impactou, porque eu falei, cara, olha só, uma pessoa que estava aqui do meu lado. Então, quantas pessoas sofrem algo, podem estar do meu lado. Eu falei num programa anterior sobre o suicídio, que pessoas podem estar morrendo do seu lado, né, por conta de falta de inteligência emocional. E eu queria que você falasse desse fator, porque pessoas podem sofrer Sim. até hoje com esse ponto específico da gente aprofundar só um pouquinho mais aí para falar sobre isso. Não, ótimo. Assim, me sinto super confortável, até porque, como eu falei, né, pessoas reais, contando histórias reais, porque nós fazemos parte de uma estatística, assim, o abuso ele é real, as dores são reais, então acaba assim que eu me sinto à vontade para falar sobre isso, como eu trouxe vítima de abuso. Ali na minha adolescência eu tive uma questão de identidade de gênero. E eu trago muitas nuances. A sua família não te comunicava isso? Não. É igual eu falei, existe, né, a pessoa que fala muito e a pessoa que consegue transmitir a mensagem. Talvez eu tivesse crescido num lar onde tinha muita liberdade, mas que não tinha, e tinha pouca instrução. O que já deixa uma porta aberta, porque a comunicação ela traz uma instrução em si. Dentro da história, primeiro do ponto do relacionamento, antes desse casamento, eu tive um outro relacionamento, né? Que eu tive um casamento que a comunicação não era forte. Não era forte, eu estou casada, vai fazer 19 anos agora em agosto, mas essa comunicação não era forte. Por quê? Porque já entrou naquele casamento com a visão de uma sexualidade mais voltada para o ato sexual. E eu já vinha fragmentada lá de trás. Quando eu vou falar com mulheres e homens também, porque a sexualidade, o nome é sexualidade humana, então ela está presente no homem. A gente vai tratando as questões biológicas que está no feminino e no masculino, mas ambos sofrem no campo da sexualidade. Eu sofri muito nesse campo da sexualidade, que eu trouxe para vocês até lá na palestra, porque hoje nós encontramos muitas mulheres com dor, né, nas relações sexuais, como dispareunia, vaginismo, que aí já são questões clínicas, mas que também são impulsionadas pelo quê? Pelo psicológico, o emocional, que vai afetando exatamente nessas relações sexuais. E, às vezes, essa mulher tem vergonha de comunicar a dor, né? E o meu resgatador no campo da sexualidade também foi o meu esposo. Eu sofri demais no campo da sexualidade. Fiquei muito perdida. E ele foi um resgatador, por quê? Porque, diferente de uma construção que eu tive sexual, ele teve outra totalmente diferente. Ele não tinha passado pelas dores que eu passei, mas acolheu minhas dores para me ajudar a ressignificar. Tanto que a gente está casado hoje, né? O primeiro casamento não deu certo. Tudo bem, a gente vai recomeçar, mas também por que não deu certo? Porque tinha baixo autoconhecimento, ou quase nenhum conhecimento, né? Então, a gente estava indo com o que tinha dentro da mala. Mas, quando eu trouxe ali na palestra, né, que outras pessoas se identificaram, são essas dores que eu sofri no campo do abuso, que são muitas mulheres que sentem. E hoje, a gente precisa dar voz, você, eu, não só as mulheres, mas aos homens, para falar dessas feridas emocionais no campo da sexualidade, comunicar
isso é muito importante, né? Sofri muito, sofri questão de... Não só a questão de abuso, mas de vários outros preconceitos. Você quer fazer uma pergunta mais específica ainda dentro do meu campo? Pode perguntar, porque quem não pode falar? Pode falar, gente, pode falar. Vou falar tudo no livro também, vocês que vão ler. Vai falar no livro, vou falar no livro, porque eu não vou falar aqui, vamos né? Dar um spoiler, né? Spoilers aí, né? O que você achou mais interessante do ápice que eu trouxe ali naquela... Da prostituição. Ótimo, assim, ó, pergunta assim, ó, pá, bem direta. Bem direta. O que acontece? Como eu fui vítima de abuso, o que acontece com o abuso? Por isso que eu gosto da pergunta bem direta. Tá vendo? A comunicação, quando ela pergunta foi direto, vamos resposta direta. Sim, sim. O abuso... Deixei amplo porque eu pensei que você ia discorrer. Não, pode trazer a pergunta direta aqui. Ótimo. A questão é que o abuso, ele pode tornar uma pessoa hipersexualizada ou hipo, né? Pode ser o hiper, assim como tem o hipotiroidismo, né? Sim, Tem tal. A gente vai entender que ela pode ficar hipersexualizada. É uma mulher extremamente erotizada. No meu caso, vou usar a figura feminina que foi comigo. Extremamente erotizada, que tende a se envolver mais em outros relacionamentos. E tem aquelas que vão ficar hipo, seu desejo mais hipo. Por quê? Causa uma ferida, uma dor. Ela quer se afastar. Ela não quer mais ser tocada, já que um agressor a tocou. E comigo aconteceu exatamente de ficar hipersexualizada. Ao contrário. Né? Ao contrário, eu fiquei realmente... Quando eu entrei na adolescência, eu estava com expertise, com experiência, parecia que eu tinha vivido uns 200 anos na Terra. Passei por aqui, eu que estreiei o que era sexo no universo, né? Deus. Foi mais ou menos por aí. E aí, lá na adolescência, claro, eu tive um momento ali, porque como as coisas não são bem consolidadas, você fica perdido. E a adolescência é um momento de muitas novidades, de muitas experiências. Tive os meus conflitos interiores a respeito da minha própria sexualidade, na questão de identidade de gênero. Né? Fiquei, gente, peraí, eu gosto de meninos, né? Tipo meio Renato Russo, e eu gosto de meninos e meninas. Tive esse momento, mas aí depois consegui perceber que não, realmente... eu gostava do gênero masculino e gosto, mas chegou um ápice ali aos 17 anos, que é onde responde a sua pergunta, que a gente começa a receber propostas, né? E eu fui convidada, né, para poder fazer programas. Caraca. E você vê que a gente, um abismo chama outro abismo, né? E ali eu lembro que até usei uma frase que eu falei, olha, para fazer isso daqui, não preciso ganhar dinheiro, não. Porque eu já tinha banalizado a sexualidade e o sexo. Então, assim, aqui vale tudo. Porque existe uma coisa no mundo da sexualidade que eu sempre falo hoje para tomar cuidado, porque foi muito difícil para mim sair de lá. Só quem já pisou na lama sabe o tanto que depois que ela endurece, é difícil de tirar. Exige mais esforço. Não vale tudo em busca do prazer. Porque, na verdade, eu não estava só em busca do prazer, eu também queria ser resgatada, porque tudo foi construído errado. E eu fiquei vagando por esse... Né? Porque é uma forma de prostituição não remunerada. Se eu entrego para você, me entrego para fulano, me entrego para ciclano, eu estou usando o meu corpo como uma fonte de comércio. Mas lá no fundo, Cibele, depois eu entendi que eu estava buscando a afetividade. Porque lembra que eu falo que a sexualidade ela está conectada com a afetividade? Eu queria um colo masculino, eu queria a proteção do meu pai, que não esteve presente para me promover a segurança, a minha paternidade ferida, mal resolvida. E quando chegou, e eu não consegui isso no primeiro casamento, mas quando chegou o segundo, foi exatamente isso que eu encontrei. Eu encontrei isso, né? No meu celular, o nome do meu esposo é André, mas eu coloquei o nome de Boaz, porque Boaz foi um homem que mudou a história de uma mulher, de um personagem bíblico chamado Ruth. Foi isso que ele fez na minha vida. Ele mudou a história da minha sexualidade. Eu falo que os dois ápices da entrada dessa pessoa na minha vida foi mudar a minha visão financeira e a minha visão sobre sexualidade, porque todas as experiências traumáticas que eu tive, ele não teve. Então, ele me mostrou que existia luz no fim do túnel, que não precisava ser a lama, o charco, né, que eu vivi. Então, isso é muito importante para vocês entenderem que espero que ao lado de vocês estejam pessoas que estejam prontas para que você possa comunicar, ser receptivo na comunicação, né, ativo e receptivo nessa comunicação. Nossa, gente... É, assim, enriquecedor. Eu fico aqui e teriam mais N perguntas. Eu sempre falo assim, isso. Porque essa fala é de que está chegando no final. Caraca, gente. Sempre que eu tô com a Sabrina, é um mix, né? Não só da conexão, porque eu percebo essa energia
E quando a gente está se comunicando, a gente está falando, eu consigo ver outros assuntos. Cara, teria essa pergunta. Isso não só aqui. Por isso que a gente tem que... Vocês topam, gente? Cadê a nossa equipe que tá aqui, ó? Diga assim, ao vivo! Ao vivo! Olha, tá vendo? Tem gente de verdade aqui, porque a gente é real. Gente, amiga Sabrina, poxa, que momento... Que conexão, mais uma vez. Levou, apimentou a temperatura, desceu, subiu, voltei, porque a mente, eu falei, não vou sair sem esse... Como eu deixei passar esse assunto, e teria outros vários, mas eu tenho certeza que a gente vai Vocês construir... querem bis? Aquela voz, você quer bis? Você quer bis? Como é? Sexualidade merece ela bis. Merece bis. Que eu fui na palestra, eu tô sabendo, hein? A sexualidade merece bis. Então... Gratidão, minha amiga. Gratidão por esse momento. Nossa. Merece uma foto, gente. Por favor, momento, uma foto. Por gentileza, uma foto. Olha aqui. Olha aí, para ficar registrado. Para ficar registrado. Gratidão. Foi, assim... eu não vou falar só enriquecedor, porque... Eu não tenho nem como traduzir o que eu estava sentindo aqui de ter esse papo. Né? É lógico, a gente conversa, mas eu tenho, né? A gente não se explica algumas coisas, né? Dessa conexão. Sempre, exatamente. Sempre que a gente se encontra, parece que a gente já se conhece há não sei quantos anos. Nossa, nem sei. Mas gratidão por esse momento, por esse papo, porque eu tenho certeza que ele vai não só impactar, mas vai transformar pessoas lá do outro lado que a gente não sabe ainda, né? De todos os resultados que vão vir a partir dessa nossa comunicação, de estar falando. E foi isso que eu acreditei, né? Quando eu imaginei esse projeto. Cara, eu quero falar de coisas... que vão ajudar as pessoas que não são só minhas, né? A minha história de vida é fantástica, tem as minhas dores e o que eu sei que eu posso ajudar. Mas as minhas conexões, elas também vão reverberar para muitas vidas. E foi isso que eu senti aqui, não só o que eu vi, né? Foi o que eu senti aqui desse papo, que eu fiquei com gosto de... Boa, Exato, eu fiquei com gosto de quero mais, sabe? Te deu desejo? Desejo. Olha, ela ficou desejosa que a gente volte. Desejosa. Eu quero bis. Eu quero bis. Gratidão, minha amiga. Eu que te agradeço porque é uma comunicação sem fronteiras. Mesmo falando de sexualidade, né? Às vezes as pessoas têm essa visão deturpada, mas comunicar e anunciar, né? Porque o que eu faço? Eu comunico a sexualidade. Eu sou uma comunicadora, eu sou uma educadora, né? O âmbito da sexualidade humana que eu escolhi foi o terapêutico, clínico, educacional. Então, se perguntar assim, você vende produtos? Não. Você tem loja? Também não. Eu sou uma educadora. Hoje eu sou uma comunicadora que ensina você a realinhar essa perspectiva do que é sexualidade. Existe um plano original para todas as coisas. E nos venderam um plano furado. E a gente está preso dentro dele. Sabe aquele mapa? O mapa do pirata que não te leva a lugar nenhum? Era isso. Só que a gente vai voltar para a Ilha Secreta, para a Ilha Mágica e resgatar isso. Então, que vocês tenham uma construção de uma comunicação assertiva em tempos onde as pessoas estão cada vez mais dispersas do valor que a comunicação exerce sobre as nossas vidas. Obrigada, e eu quero vir para poder... Pode falar! Pode falar! Esse foi mais um Pode Falar com Sabrina Lopes. E estamos aqui para comunicar, para falar não só de sexo, mas de vida. E eu te espero no próximo podcast. Uhul!